Amém, queridos? Então agora, a parte mais importante do culto ao Senhor é o momento em que Ele fala conosco, tá? Essa é a parte mais importante de um culto. Nós viemos aqui, louvamos, o adoramos, o bendizemos, e agora é a hora de nós recebermos o que Ele tem para nos dar essa noite. A sua mensagem é uma mensagem que nos direciona a vivermos uma vida reta e que lhe agrade nessa terra. Amém? Sejamos a Ele tementes, em nome de Jesus. As nossas crianças vão para lá, para outra sala, para o culto a Deus, e depois retornam para cá, para fazer uma apresentação aos papais que vieram essa noite, né? Esperando aí essa apresentação também dos filhos, tá bom? Eu quero que você abra a tua Bíblia num texto muito conhecido, que é João, capítulo 8, no verso 32. João 8, no verso 32. Que o Senhor me dê a sabedoria e que a Tua palavra fale conosco, que o Espírito Santo seja o meu guia e as palavras não sejam minhas, e sim dele, em nome de Jesus. João 8, 32, vou pedir a gentileza de você se portar de pé somente mais uma vez, para a leitura deste versículo, e depois você se assenta, em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus. E Jesus disse assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Podemos ler todos juntos, verso 32? Vamos lá? E conhecerão a verdade. Diga graças a Deus. Pode se sentar agora, ficar tranquilo aí, sentadinho. Mas fique com os ouvidos atentos e o teu coração aberto, porque o Senhor vai regar essa terra fértil essa noite, tá bom? Eu vou intitular essa mensagem para ir lá para a internet. Nós passamos o culto online, se alguém aqui não sabe, amém? O endereço do nosso site aí depois aparece na tela, e aí vocês indiquem para outras pessoas, falem para outras pessoas, para que outras pessoas mais, mesmo que não vindo aqui, ainda assim sejam abençoadas pela palavra, tá bom? Então, Cristos ou anticristos? Esse é o título da mensagem, é o tema dela. Cristos ou anticristos? E aí, eu digo, quem somos nós? Eu pergunto, quem somos nós? O tema da mensagem é Cristos ou anticristos? E nós, quem somos? E aí, vamos ouvir essa mensagem, e aí então nós vamos identificar quem nós somos de verdade. E se nós nos encontrarmos do lado errado, se Deus está falando hoje, é porque nós temos tempo para vir para o lado certo, tá bom? Que o Senhor nos dê a graça, em nome de Jesus. Então agora, nós lemos aqui, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. O que é a verdade? Se você for procurar o que é a verdade, pelo entendimento humano e pelos ensinos filosóficos, você vai entender que a verdade é algo totalmente relativo. O que é verdade para mim não é para você, o que é para você não é para aquele, o que é para aquele não é para o outro. Então não é, a verdade dentro do ensino filosófico não é absoluta, ela é apenas relativa, amém? Então nós precisamos entender de qual verdade é que Jesus está falando, para que nós então possamos fazer a nossa escolha, A verdade de Jesus Cristo é a verdade absoluta, ela não é relativa, ela é a verdade. Jesus, ele é a verdade para todos os povos, Jesus é a verdade para todas as nações, Jesus é a verdade para todo aquele que crer nele, tem a vida eterna. Ele é a verdade. Posso concordar depois com os filósofos que existem outros tipos de verdade relativas, mas absoluta é a verdade de Cristo. Ele é a verdade. Ele declara em João também, no capítulo 14, no verso 6, eu sou o caminho e a verdade, e também a vida. E ninguém
vai ao Pai se não for por mim. Este foi o seu ensino. Este é o seu ensino. Este continuará sendo o seu ensino. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Todos nós sabemos que um dia vamos morrer. Todos nós. É indiscutível isso. Nós tentamos ignorar a morte, nós tentamos desviar-nos dela. A gente pode até conseguir de vez em quando escapar dela, mas existe um dia determinado para nós morrermos. Então nós não podemos ignorar esta verdade, que só vai até o Pai quem viver por esta verdade. E ela é Jesus Cristo. Não é a religião. O caminho para Deus não é religião. O caminho para Deus não é ser evangélico, não é ser católico, não é ser budista, não é ser espírita, não é ser isso ou aquilo. Né? Testemunha de Jeová, sabatista, adventista. O caminho para Deus não é esse. Não é a religião. Religião não tem poder para salvar o homem. Religião foi uma maneira que o homem encontrou de tentar voltar para Deus. Porque no grego o significado, o sentido desta palavra é religar. Religião é religar, ou seja, uma maneira que o homem busca de se religar ao eterno, a Deus. Só que cada um busca a sua maneira e entende Deus da sua maneira, e alguns entendem que não é um Deus só, alguns não, milhões, bilhões, entendem que são vários deuses, e que isso é Deus, aquilo é Deus, aquele é Deus, aquilo outro foi Deus, e assim por diante. Isso é a religião. E aí vem as seitas. Só aqui você vai chegar a Deus, se você for naquela você não vai, se você não, é aqui, é conosco. A seita também não leva ninguém para Deus. Uma facção não leva ninguém para Deus. Jesus Cristo é a verdade. Ele é o caminho de volta para Deus. Ele veio abrir o caminho de volta, morrendo na cruz do Calvário, para nos salvar. Amém? Aleluia. E aonde que entramos nessa história? Em Atos 11, verso 26. Atos 11, no verso 26. Aqui, os apóstolos estão pregando o evangelho já em toda a terra, assim, após a ascensão de Jesus, após Jesus ter subido aos céus, ele deixou uma ordem aos apóstolos: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado vai ser salvo. Vão lá, meus apóstolos, e preguem o evangelho, aquele que crê e for batizado vai ser salvo. E aí eles estão, já no trabalho, edificando a igreja do Senhor Jesus Cristo, não é a igreja do pastorado, pastor B, a igreja do padre, a igreja do Papa, não, é a igreja de Jesus. Eles foram apregoar esse evangelho, e as igrejas começaram a acontecer, começaram a existir, o povo começou a se reunir e adorar a Deus, e aqueles que eram opostos a esta verdade, aqueles que se opunham à verdade chamada Jesus Cristo, começaram a invejar os crentes, invejar os apóstolos, começaram a perseguir, e eles então, não foi a igreja, não foram os salvos da época que intitularam a igreja dessa maneira, e sim os opostos, os oponentes, os opositores ao evangelho, quem nos intitularam, porque viram em nós alguém, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, essa é a parte que eu quero falar para você, em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados cristãos. Amém? Então, a igreja existia, mas pela primeira vez, foram chamados os apóstolos de cristãos. Cristãos. Por quê? O que significa a palavra cristão? Eu vou dar o significado bíblico, o significado original da palavra cristão. No grego, cristão significa pequeno Cristo. Então, cristãos, pequenos cristos. É isso que significa a palavra cristãos. Então, eles foram intitulados assim por quê? Porque aqueles homens opositores olhavam para os apóstolos, e viam Jesus neles. Eles viam Jesus nos apóstolos.
Jesus ficou 3 anos e meio sobre a terra como homem, dando os seus ensinos, ensinando a doutrina verdadeira, a doutrina que salva, que leva à eternidade. E ele foi perseguido até a morte, foi crucificado por esta verdade, porque viveu e pregou a verdade. Foi crucificado, morreu, foi sepultado, e no terceiro dia, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou dos mortos. E depois ainda ficou 40 dias com os seus discípulos, aparecendo para eles aqui, para eles ali. E numa vez só, numa única aparição, ele apareceu para mais de 500 pessoas, mais de 500 dos seus seguidores. E depois, antes de subir aos céus, ele falou para os discípulos: agora é a vez de vocês, vão pregar o evangelho e façam o que eu mando, vivam como eu vivi. E eles saíram e obedeceram a Jesus à risca. Apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, apóstolo Mateus, Bartolomeu, Tadeu, todos eles saíram e viveram Cristo, pregaram o que Cristo pregava, viveram o que Cristo viveu, pensavam como Jesus, agiam como Jesus, falavam como Jesus. Por isso, então, nessa determinada província, Antioquia, os seus opositores olharam: são pequenos cristos. Eles se assustaram com isso e falaram assim: isso aí vai trazer muito problema para nós. Se você for ler o livro de Atos, você vai ver que por diversas vezes tentaram eliminar os crentes de sobre a terra. Por diversas vezes tentaram matar todos os cristãos. Numa das feitas em que se reuniram para estrategiar como matar os crentes, um professor teólogo chamado Gamaliel falou assim: não vamos fazer isso. Se eles são de Deus, eles vão continuar, eles vão prevalecer, e esta seita vai crescer, porque era chamado de seita. Se eles não forem de Deus, já já isso aí desaparece da terra, e a gente fica tranquilo, não tem mais problema com isso. Porque Gamaliel achava que ia assumir, que aquilo lá era só fogo de palha. Não tem muita gente que começa aí um movimento na terra, e arrebata milhares de pessoas, daqui a pouco, passou 1 ano, 2, cadê fulano de tal? É mesmo, né? Nunca mais apareceu na TV. Não é verdade? Cadê o fulano? Desapareceu. Se brincar, até morreu. Mas não foi assim com a igreja. A igreja foi perseguida, muitos cristãos foram mortos no decorrer de toda a história, mas a igreja sobreviveu e vive até os dias de hoje, e cresce até os dias de hoje. E vidas e mais vidas estão a cada vez mais se agregando ao evangelho, aceitando a Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Por quê? Porque isso é projeto de Deus. Isso é projeto de Deus, salvar o quanto mais possível. É projeto de Deus. Jesus morreu pela humanidade, mas só serão salvos aqueles que crerem no evangelho. Então é projeto de Deus que a igreja ainda esteja de pé hoje, porque Jesus vai voltar uma segunda vez. Jesus vai voltar uma segunda vez, creiam ou não creiam, aceitem ou não aceitem. Deus não está pedindo para ninguém acreditar. Deus não está querendo provar nada para ninguém, para humano nenhum, para ser humano nenhum. Creiam ou não, Jesus vai voltar. Vai voltar. E quem creu, será levado com ele para a eternidade. Quem não creu, a Bíblia diz, já está condenado. Condenado. E as condenações são eternas. São eternas. Ok? Então aqui eles foram chamados de cristos, de pequenos cristos. E isso continuou. E a igreja foi e cresceu. Mas depois dominadores entraram na igreja, destruíram a base principal, dominaram o povo e introduziram o falso no meio do verdadeiro. A verdade parou de ser pregada por algum tempo. Por algumas gerações, pequenos grupos que resistiram durante as gerações, pequenos grupos que se esconderam, cultuavam a Deus, quietinhos, escondidos em seus lares, como é feito hoje na China, por exemplo, como é feito hoje na Coreia do Norte, porque o evangelho não pode ser pregado livremente, não pode ser pregado livremente. Então, os crentes desses países, eles cultuam a Deus escondidos. Só uma nota sobre o evangelho no mundo. Eu com mais alguns alunos da escola teológica da nossa igreja, nós fomos no Museu da Bíblia ontem, lá em Barueri, e nós vimos uma apresentação no museu interessantíssima.
a Bíblia inteira, o Novo Testamento, o Novo Testamento inteiro, um pequeno cartãozinho assim. Estava sobre a mesa assim, para a gente conhecer. Pequeno cartãozinho. Dentro do cartão, quem que estava lá comigo daqui? Deixa eu ver, cadê? Lembra lá o que foi falado? Daquele cartãozinho? De como o Evangelho não pode entrar, uma Bíblia não pode entrar naquele país. É a Coreia, cadê o Tiago, está aqui? É a Coreia do Sul ou a Coreia do Norte? A do Norte, ela é muçulmana, ela é totalmente anticristo. E a do Sul é evangélica, são duas Coreias. Então, a Coreia do Norte não aceita de maneira nenhuma que Jesus seja pregado em seu país. Então, lá não entra a Bíblia, lá não entra livro evangélico, lá não entra nenhuma literatura que fale de Cristo, nada. Rádio, televisão, proibido falar de Jesus, proibido. Mas os homens de Deus que foram chamados em missão para entrar naquele país e pregar o evangelho aos escolhidos de Deus, porque lá tem muita gente que vai ser salva. Então, para eles entrarem lá, eles estudaram, as sociedades bíblicas estudaram uma maneira de entrar com a Bíblia lá, em um cartãozinho pequenininho, que tem uma outra finalidade, que eu me esqueci qual é a finalidade. Ele tem uma outra finalidade. Quando ele chega lá, eles tiram as partículas do cartãozinho e conseguem montar um pequeno transmissor, e aí começam a transmitir o evangelho, conseguem pegar aquelas partículas pequenininhas, transformar aquilo adiante em escritas. Lembrei, com lupas, põe lá nas partículas pequenininhas a lupa, e eles conseguem ver trechos inteiros do Novo Testamento, onde fala que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador. Percebe? A dificuldade para pregar o evangelho. E aqui, houve um tempo que o mundo já não podia mais ouvir falar de Jesus, porque os dominadores da igreja falavam de Jesus ao seu modo, inventaram deuses falsos, agora morreu é santo, agora tem poder para fazer milagre, e agora reza por mortos, e agora faz isso e faz aquilo, e agora prega isso, mudou o batismo não é mais por arrependimento, agora tem que batizar a criança que nasce, e a criança não sabe nem o que é isso, não tem consciência, ainda não aprendeu a falar, ainda não aprendeu a ouvir, não aprendeu nada, e é batizada com um pouquinho de água em cima da sua cabeça, quando a Bíblia ensina que o batismo é nas águas, é por imersão, e nós temos que ter consciência do que estamos fazendo, para ele valer. Batismo é arrependimento, para mudança de vida, crendo que Jesus é o Senhor. Mudou, aí a igreja perseguiu aqueles que queriam viver a verdade, matou. Existiram tempos aí passados em que mataram milhares de pessoas. Um outro feito fantasmagórico que aconteceu na terra foi a época de Adolf Hitler, um protótipo de um anticristo, Quem quer entender o que vai ser o anticristo, que a Bíblia declara, um governo mundial, governado por um homem só, é só olhar para a história de Adolf Hitler. Ele queria eliminar da terra os judeus. Ele queria matar todos os judeus do planeta. Ele matou milhões. E ele conquistou, ele influenciou o mundo, ele influenciou a igreja. O Papa influenciou, ganhou seu apoio para matar milhões de judeus. Exterminou? Os judeus estão aí. E voltaram para a sua nação. A Bíblia profetizou, a palavra de Deus, profetizou o retorno dos judeus para a sua terra natal, e lá estão eles, sendo odiados, sendo perseguidos, sendo mortos, e sendo colocados na mídia como terroristas, por atacarem lá os palestinos. A verdade é que os muçulmanos querem expulsar os judeus de Israel, não querem eles lá, a terra não é deles, é dos muçulmanos, e é por isso que essa guerra perdura. Mas a mídia mostra como se Israel fosse um mal na terra. Foi assim que Adolf Hitler viu, foi assim que ele introduziu na mente dos seres humanos e conquistou a morte de milhões deles. A mesma coisa é com a igreja, querem destruir a igreja, mas a questão é que o inimigo das nossas almas tem a ajuda de crentes, de cristãos para isso, de religiosos, para tentar destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo.
A igreja do Senhor Jesus Cristo não é o que você vê na televisão, no rádio, nos jornais, na revista. A igreja de Jesus não é isso. A igreja de Jesus não vive o que você vê lá fora. A igreja de Jesus não está aí ostentando bens. A igreja do Senhor Jesus Cristo não está pregando riquezas. A igreja do Senhor Jesus Cristo está se preparando para o retorno dele. Essa é a igreja. Aqueles que estão se preparando para o retorno. Não estamos falando de dinheiro, de riqueza, disso, daquilo. Estamos falando de salvação, de vida eterna, porque essa terra não tem muito para frente. Os homens mais sábios deste planeta dizem que a terra tem pouco mais de 70 anos de vida, ou menos. Vão acabar. Os recursos naturais desse planeta estão com os dias contados. Isso é claríssimo. Claríssimo. Quem quiser saber, é só ir lá na internet buscar informações, você vai ver. Esses canais de documentários, você vai ouvir. Vai acabar o petróleo, vai acabar gás natural, vai acabar a água, vai acabar um monte de coisa. Eu esses dias ouvi numa reportagem que parece que em 2070, se eu não me engano, não lembro bem a data, só que no nosso país teremos mais de 250 milhões de pessoas. Já somos mais de 7 bilhões no mundo. Até lá vamos chegar a 8 bilhões. Não tem recurso natural que dê conta de uma super, de uma mega, de uma hiperpopulação. É fato. Não é pregação de crente isso. É uma realidade. É uma realidade científica dada pela ciência, é uma realidade dada pela mídia, é uma realidade. E os seres humanos estão o quê? Acreditando que isso é lorota, que imagina, vamos viver a vida, ela é bela, vamos curtir. Quando a gente estiver mais velho, a gente pensa nesse negócio de Bíblia, de Jesus, e Jesus está dizendo agora, para nós nos prepararmos. Ele vem numa hora, ele volta no momento em que os seres humanos não esperam. Um dia aconteceu um dilúvio, comprovado até pela ciência. A Bíblia fala de um dilúvio que cobriu toda a terra e matou todos os seres humanos que estavam sobre ela. Deus preservou apenas a vida de Noé e sua família, dentro de uma arca. A arca não é um barco, é uma caixa. Ela foi feita para flutuar, não para navegar, só para o tempo das águas voltarem a baixar. Deus preservou a vida dessa família e dos animais, um casal de cada espécie, para repovoar a terra. Isso aconteceu de fato. E agora a Bíblia diz que Jesus vai voltar e este mundo vai passar por uma grande tribulação e também vai acabar outra vez. Só que dessa vez é para sempre. Mas Deus quer preservar os justos. Deus quer preservar os mais sábios, que temem a Ele, que confiam nele, que creem que Jesus Cristo é Deus. Deus está preparando a retirada da igreja dessa terra. Mas para retirar eu e você daqui, nós temos que ser pequenos cristos. Nós temos que nos transformar em pequenos cristos. Nós temos que andar como Jesus andou. Nós temos que falar como Jesus falou. Nós temos que amar como Ele amou. Perdoar como Ele perdoou. E a coisa mais difícil hoje é perdoar. A coisa mais difícil que eu vejo é um perdoar o outro. É difícil não julgar. Não basta muito para estar um julgando o outro, um está falando do outro. E nós temos que ser como Jesus. Porque se nós não alcançarmos isso, estamos arriscados a ficar por aqui, para o pior que ainda vem acontecer nesse planeta. Amém? Todo ser humano que eu conheço já ouviu falar de um apocalipse. Já viu em filme, já viu em rádio, já leu em revista. Cada um apresenta do seu jeito, o filme apresenta de um jeito, né? Cada um de uma forma. Mas creem que vai acontecer um apocalipse. O fim de todas as coisas. E isso é real. Isso está no coração de todo ser humano, que vai existir um fim. Mas também deveria estar no coração de todo ser humano, que para aquele que crê em Jesus Cristo, haverá uma vida eterna. Quem crê em mim, o Senhor Jesus diz, ainda que morra, viverá. Ainda que venha a morrer, voltará a viver. Quem crê em mim, diz o Senhor Jesus.
Amém? Vamos lá. Quem são os pequenos cristos? 1 João 3,18. 1 João 3,18. João era o apóstolo de Jesus, foi o último a morrer dos apóstolos. Ele morreu, foi o único apóstolo que morreu de morte natural, de velhice, porque todos os demais foram mortos, a espada, decapitados, crucificados. Diz a história que o Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado. Outro perdeu a cabeça, Tiago perdeu a cabeça, Paulo perdeu a cabeça, e esse morreu de velhice. Esse foi a ele dado a revelação do Apocalipse. E aqui ele diz: filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Seremos como Jesus se nós aprendemos a amar, não de palavra, mas de ação, de verdade. Falar eu amo é fácil, falar eu me compadeço pelos aqueles que estão sofrendo lá fora é muito fácil, chorar por eles é muito fácil, mas agir é que é o ponto. Agir, fazer alguma coisa para realmente mudar a situação de pessoas, fazer alguma coisa por quem está próximo, por quem está mais perto de mim, que eu possa chegar e ajudar. Agir, mostrar que eu amo de verdade. Outro dia eu falei que amo fulano, e aí fulano passou necessidade e eu nem quis tomar conhecimento. Percebe? Se eu amo, no momento, quando é que eu sei que realmente eu amo? Quando a pessoa precisa de mim. Se eu ajudo. Tem pessoas que eu conheço que falou que tem alguém passando mal, ele já chega com o carro na porta, vamos para o hospital, vamos, não poder ficar assim. Tem outros que fazem que estão dormindo, desligam a campainha, imagina essa hora da manhã, da madrugada, me levantar, para ir, imagina, eles se virem, tem outros vizinhos aí, tem família. E outros eu ouço o ditado: eu ajudo quem me ajuda. Esses são os mais repugnantes por Deus, mais repugnados. Eu vou ajudar quem me ajuda, cansei de me ajudar quem não me ajuda, já ouvi muito isso. Pois Jesus ajudou a todos, a quem o reconheceu e a quem o não reconheceu como Cristo, a quem o amou e a quem não o amou. Ele ajudou a todos, abençoou a vida de todos, curou a todos, todos que chegaram doentes a Ele, bons ou maus, Ele curou. E o que Deus espera de nós? Que nós sejamos assim, que sejamos crentes de ação, cristãos de ação, agir, ajudar, cooperar, abençoar. É isso que Deus espera de quem se diz cristão. Por isso que eu falo, não olhe para a igreja lá fora, porque a igreja lá fora constrói mega templos gigantescos. Isso não é cristianismo, isso não é servir a Deus, isso é ostentação de poder, é isso, de status. Quem pode mais chora menos. É isso que está no coração desses homens. Me convençam de que aquele templo construído na Celso Garcia é para o louvor de Deus. Algum sábio me convença que aquilo é para o louvor de Deus. Algum sábio me convença que qualquer um desses megatemplos, dessas igrejas, é para o louvor do Senhor. Com um monte de gente passando fome, necessidade, perdido nas drogas, no alcoolismo, aí na prostituição, aí nos viadutos, com tanta gente sofrendo, precisando de ouvir uma palavra, precisando de um apoio, de uma ajuda. Eu vou dizer que um negócio daquele é para Deus? Deus ostenta isso? Deus se alegra com riquezas humanas? Deus se alegra com o amor ao próximo que nós devemos. É com isso que Deus se alegra. Quando nós nos importamos uns com os outros, quando nós buscamos ajudar uns aos outros, é nisso que Deus se alegra.
É nisso que Deus se alegra de nós, e é assim que nós seremos vistos como cristãos de verdade. Ser cristão hoje é status para muitos. Está na moda ser evangélico. Está na moda, é status. Falou em evangélico, já se lembra de homens que têm jatos particulares, aviões, que têm mansões, que têm isso e aquilo. Falou em evangélico hoje, se lembra dessas coisas. Eu quero ser cristão, não evangélico. Eu quero ser cristão. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam em mim Jesus. Eu quero que as pessoas olhem para mim e possam contar comigo, dizer: este é um dos servos de Deus, ele vai me ajudar, ele vai me dar uma palavra de ânimo, ele não vai me afundar mais no buraco. Porque o que acontece hoje é isso, a pessoa chega lá precisando de ajuda e os demais fazem o quê? Afundam ele ainda mais. Quem manda? Sai do pecado, está em pecado, é por isso que você está desse jeito, vai morrer, vai para o inferno. Ao invés de abraçar, de amar, de perdoar e de ensinar o caminho da verdade. É mais fácil afundar as pessoas do que ajudá-las a sair do buraco. É assim. Aos grandes líderes, o que importa para eles é só o dinheiro que essas pessoas podem dar. É só o dinheiro que eles podem dar. Eles têm interesse no que as pessoas têm. Eles sugam o que as pessoas têm. Eles tomam o que as pessoas têm. Eles roubam o que as pessoas têm para ter os seus castelos e dizer que é para Deus. Isso é evangelho? Isso é fazer a vontade de Deus? Falsos cristos, anticristos, é isso que são. Passam longe de serem cristãos. Longe. E quem nós somos? Cristos ou anticristos? João 3,19. Quem são os anticristos? Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, Jesus, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Os anticristos são aqueles que não querem fazer a vontade de Deus. Vêm à igreja apenas para serem abençoados. Vêm à igreja apenas para alcançarem cura, apenas para alcançarem solução dos problemas, apenas para alcançarem a compra da casa, a compra do carro. Vêm à igreja apenas para serem aliviados, mas nunca para servirem a Deus. Nunca para obedecerem aos seus mandamentos. Falou em obedecer, pé atrás. Falou em que você tem que mudar de vida, você tem que sair desse caminho, você tem que viver o amor de Deus, você tem que aprender a perdoar. Falou em perdoar, epa, não. Perdoar o camarada que me fez o mal, a pessoa da família que me odeia, perdoar, não, isso não é comigo. Então falou em fazer a vontade de Deus, as pessoas recusam. Os falsos cristos recusam. Mas falar em receber algo bom, eles vêm à igreja. Eles são participantes, gostam de ser chamados de evangélicos, de cristãos. Por quê? Porque tem interesse próprio nisso. Mas falou-se em obedecer a Deus e fazer sua vontade, recusam. Imagina, eu estou acostumado já nessa vida, vou mudar só porque Deus quer que eu mude. Não, isso aí não é Deus não, isso aí foi o homem que escreveu, vou fazer isso aí. Não. Esse negócio de pecado não existe. Falso Cristo, anticristo. Pessoas que recusam fazer a vontade de Deus. Quem nós somos? Quem nós somos? Mateus 4, do 1 ao 11. O diácono Rodrigo, eu queria pedir para você falar para a pastora Fátima já deixar as crianças preparadas. Porque aí quando eu encerrar já está todo mundo aí, a gente já ganha tempo, tá bom? Pode ir, do verso 2, vamos até o 11. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus foi batizado nas águas, e logo em seguida ele foi impelido pelo Espírito Santo ao deserto. E lá ele ficou 40 dias.
E tendo jejuado 40 dias, o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Haviam pedras perto dele e Jesus estava com fome. E o diabo falou para ele: você não é o Filho de Deus? Você tem poder, transforma essas pedras em pães. E Jesus responde: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o homem, o que ele faz? Ele vem atrás de pão. Ele vem se reunir aonde está. Olha, eu ouvi que tem uma igreja aí, que o povo lá está recebendo bênção atrás de bênção. Então ele vai atrás de pão. Ele vai atrás da bênção. Ele vai atrás disso. Jesus está com fome, 40 dias sem comer, está com fome. E o diabo fala para ele: tem pedras aí, você não é filho de Deus, transforma em pão. E Jesus disse: não, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus para nós, ela é corretiva. A palavra que sai da boca de Deus para o homem é corretiva. Porque o homem, ele é pecador desde o princípio. O pecado está na humanidade toda. Todos pecaram. Não há quem faça o bem, diz a palavra. Porque todos pecaram. Estão carentes da glória de Deus. Então, nós precisamos aprender a viver da palavra que sai da boca de Deus. Não, mas eu só continuo, Senhor. Olha, Senhor, eu estou participando aqui hoje, mas eu vim aqui atrás da resposta. O Senhor me dá uma resposta. Eu vim aqui, Senhor. O Senhor está vendo lá meu casamento, o Senhor está vendo lá o meu trabalho, estou desempregado. Eu vim aqui hoje atrás de uma resposta. Eu vim aqui atrás de pão. Atrás de pão. É para isso que eu estou aqui. Muitos hoje vão à igreja por causa disso. E Jesus está corrigindo a humanidade. Não corra atrás do pão. Viva pela palavra que sai da boca de Deus. Por quê? Porque Deus tem o poder de suprir as tuas necessidades. Mas vá pelo caminho correto. Ouça a sua voz, a sua palavra. Faça o que Ele lhe diz a ser feito, por amor. E Ele sustenta você. Ele sustenta você. É isso que Jesus está nos ensinando. Versículo 5: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. O diabo falou: usou da palavra. Lembrando que o diabo foi um anjo de Deus, um anjo de luz, Lúcifer, anjo de luz, conhecedor, ele conhece Deus, e ele tentou pegar Jesus. Ele sabe que Jesus é filho de Deus, mas ele é um homem agora, e ele está frágil, Jesus está frágil. Então o diabo pensa consigo: vou destruí-lo agora na primeira virada de esquina. Na primeira virada não deu, porque Jesus apresentou a ele a palavra. Precisa viver da palavra que sai da boca de Deus. O diabo falou: ele é esperto, vai usar da palavra. Tá bom, vou usar da palavra também. É o que acontece com a igreja de Jesus Cristo hoje na terra. Usam a palavra para desviar o caminho das pessoas. Usam a palavra para desviar o caminho das pessoas. Está escrito lá: é direito teu, toma posse. Usando a palavra para desviar o povo do caminho da verdade. E foi isso que o diabo agora tentou fazer. Levou ele num lugar bem alto, falou: está escrito lá no Salmo 91, que se você pular daqui, se você cair, os anjos não vão deixar você cair, vão pegar você no colo. E olha o que Jesus responde. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Na outra tradução: não tentarás o Senhor teu Deus. Tem crente que fala assim, prega no púlpito e fala assim: se Deus não abençoar você, eu vou jogar essa Bíblia fora e vou voltar para o mundo. Está tentando a Deus, está provando a Deus, está sendo ignorante, sem sabedoria.
Deus não obedece os preceitos humanos, é os seres humanos que precisam obedecer os preceitos de Deus. Deus não se submete a ser humano algum. São os seres humanos que precisam se submeter a Deus. Tiago 4,7, submeta a tua vida a Deus, resista ao diabo, e o diabo vai fugir de vocês. Nós temos que nos submeter. Tem escrito, o Senhor tem que me dar. Está aqui, ó, o Senhor tem que me dar. Aqui é a palavra. E Ele ensina o povo a fazer o mesmo. Tentando fazer com que Deus se submeta ao homem. Jamais Deus o fará. E com isso, desviam multidões da verdade. Multidões. Prossegue. Depois o diabo o levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Essa é a maior tentação humana. O diabo pensou consigo, agora eu pego ele. Agora eu pego ele. Levou Jesus, um monte bem alto e mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Vai. Ele disse, tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Você está indo naquela igreja lá? Aquela igreja lá só fala que você tem que se converter, que você tem que sair do pecado, que você tem que ser santo. Vem na minha igreja aqui, que o pastor é homem de Deus, ele pega mais leve. Vai lá que você vai ficar, eu conheço uma pessoa lá que ficou rica, né? Esse é o momento em que o ser humano gosta de ser enganado. O diabo pensou aqui, agora eu pego Jesus, ele é homem carnal, agora eu pego ele, vou mostrar toda a riqueza do mundo, porque ela é minha. A Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O diabo tem o poder sobre o dinheiro, sobre a economia mundial. O diabo tem o poder sobre isso. Agora eu pego Jesus, e Jesus responde, retire-se, Satanás, pois está escrito, adorarás o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestarás culto. É aí onde o homem se vende. É aí onde fulano constrói megatemplos, se vende. O dinheiro, riqueza, poder. O diabo chegou lá e falou, vou te dar tudo se você fizer a minha vontade. Tá, o que eu tenho que fazer? Onde é que eu assino? O homem já vai logo, mas onde é que eu tenho que assinar aí? Vamos lá. E vende a sua alma ao diabo. O Senhor Jesus fala, você não pode servir a dois deuses. Ou você serve um e odeia o outro, ou você odeia um e serve a outro. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. O dinheiro é para teu sustento, não para as tuas riquezas, não para ostentar seus bens. O dinheiro é apenas para sustento. Tendo com o que comer, o que vestir, aonde morar, estejai vós contentes com isso. 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. Estejam contentes com isso. Busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e o que vocês precisam, Deus acrescentará. Mateus 6,33. É isso que Deus quer do homem. Sua palavra é nos corrigindo. Ei, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Tudo vai passar, vai acabar. O que você tem? Para quem vai ser? O que você tem? O que você conquistou nessa terra? Para quem você vai? Vai entregar. Histórias de homens que na hora de morrer falou, me enterra com o meu carro. Quero ser enterrado dentro do meu carro. Buracão lá, enterra o carro e cobre o camarada com o carro lá, porque ele acha que vai andar de carro no inferno. Porque no céu ele não vai. Se entrar com o carro no inferno, a primeira coisa que queima é os pneus, porque os pneus é de borracha, vai derreter no fogo. Né? Ignorância humana. Nu eu vim a este mundo, nu eu sairei dele, disse Jó. Deus dá, Deus tira, disse Jó. Eu vim nu voltarei. Ele entende que ele não leva nada desta terra. Então Jesus pergunta, o que você está edificando, o que você está construindo e conquistando, para quem é? Porque quando você morrer não vai ficar para você. O que você fez da tua alma? O corpo perece, mas a alma é eterna.
O que você fez com ela? Seu intelecto, seu poder de pensar, de agir, seus sentimentos, é alma. Isso não morre não. Não vai deixar de existir. É eterno. É eterno. Ou vai para Deus, ou vai para as trevas. Quem somos nós? Cristos ou anticristos? Para quem vivemos? Para o mundo ou para Deus? Pense bem nisso. Pense bem nisso. Aqui, Jesus venceu Satanás. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Se você resistir a estas tentações e amar a Deus e fazer a sua vontade e amar o seu próximo e ajudar o seu próximo e estar do lado das pessoas e se unir à igreja e ser participante dela, o Senhor está dizendo que o diabo vai fugir de você e os anjos de Deus vão te servir. É isso. É isso. Oh, Jesus. A verdade absoluta, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora você pode escolher a relativa. João 8, 31 a 44. Alguns podem escolher o seu próprio caminho. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, minha doutrina, meu ensino, verdadeiramente serão meus discípulos, cristãos, pequenos cristos. Amém. Eu vejo pessoas que já estiveram ao meu lado e que não estão mais, e que saem da igreja por nada, e quando você vai conversar com essas pessoas, não, aquela igreja só tem gente falsa, aquela igreja só tem gente assim, gente assado. E eu olho para essas pessoas com um olhar de pena. Aonde está o cristão? Aonde está alguém que vive como Cristo? Para olhar como Cristo olha. Todos nós somos pecadores. Ninguém melhor, ninguém pior. A única coisa que nos difere do mundo, somos pecadores arrependidos, que lutam por mudar de vida e fazer a vontade do seu Deus que o criou. Não fica calada aquela irmã, não volto mais nessa igreja não. Não fui bem atendido. Não fui bem servido nessa igreja. Vou voltar mais aqui não. Não, estava indo lá, mas esperei que o pastor fosse dizer alguma coisa que viesse, falar para mim, olha, amanhã Deus está pondo dinheiro na tua conta. Não veio, não, isso aí não é de Deus, vai embora. Aonde está Cristo no coração dessas pessoas? Pessoas que fazem as suas acusações contra outras pessoas que estão na igreja, que vão embora, que falam mal. Aonde está Cristo no coração dessas pessoas? Porque Cristo diz que nós temos que aprender a amar e a perdoar, e a conviver com as pessoas, sabendo que todos têm defeitos, que todos são defeituosos. Mas Deus não nos fez com defeito de fabricação. Foi o diabo que introduziu o pecado no homem, ele aceitou, achou bom, e aí ficamos defeituosos. Temos muitos defeitos, mas Cristo nos ama mesmo assim. Portanto, morreu na cruz para nos salvar. Amém. Essa igreja aqui eu não vou vir mais não, porque, louco, primeira vez que eu venho, uma chapuletada dessa, parece que, Jesus ama a tua vida. Quer te libertar. Mas libertar de quê, seu turma? Tem uma vida boa por aí. Te libertar da cegueira espiritual. Porque todo ser humano que ainda não conhece Jesus Cristo tem uma cegueira espiritual e não sabe, não percebe. Mas quando as escamas caem, ele fala: meu Deus, nossa, que coisa, não acredito que eu fazia isso, não acredito que eu falava aquilo, não acredito que era assim que eu vivia. Meu Deus, eu estava cego. A pessoa fala: eu falei de mim mesmo. Eu falei. Porque Jesus nos abre a visão e nos mostra o caminho da verdade. Nos mostra. Vai lá no verso, de novo, e conhecerão a verdade os libertará.
33, e lhes responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Ele falou para os judeus: e vocês vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertar vocês. Eles falaram: peraí, nós somos conhecedores da palavra? Ele está pensando o quê? Nós somos descendentes de Abraão, o pai da fé, somos descendentes dele, nunca fomos escravos de ninguém. Como você, Jesus, pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: digo-lhes a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. A questão, no tempo de Jesus, todo judeu tinha escravo, tinha serviçais, escravos, e depois de 7 anos, a lei mandava que esses escravos fossem libertos, fossem mandados embora, para eles voltarem para sua terra natal. Então, o escravo não tinha lugar permanente na família, ainda que ele fosse amado por aquela família, ele não tinha lugar permanente lá, ele tinha que ser liberado para ir embora, entendeu? A não ser que ele quisesse ficar, continuando a ser escravo. Certamente que o patrão, mesmo que amasse o escravo ali, ele não contava os seus segredos para o seu escravo. É escravo, então vai ser escravo para sempre, precisa ser liberto disso. E assim é os seres humanos. Quem é escravo do pecado, não pode ter receber a revelação da verdade de Deus para o seu coração, para viver uma vida livre. Não pode. Deus só pode fazer isso quando esse alguém reconhece que é escravo do pecado e quer ser liberto. E aí então conhece a verdade, que é Jesus, e alcança essa liberdade. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Ele falou: eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Falou para os judeus. Contudo, estão procurando me matar, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Quem recusa a palavra, odeia Cristo. Odeia. Ixi, não entendi nada, quero terminar, ixi, 8 horas já. Nossa, preciso ir embora daqui, nossa, estou aguentando. Vai embora, aí quer ir para um bar, tomar uma, aqui sim é meu lugar, eu faço o que eu quero, sou livre. Isso não é liberdade, isso é prisão. Quem vai para um bar e não consegue ficar sem tomar aquela loirinha, aquela branquinha, está aprisionado. Não consegue ficar sem cheirar a droga, sem fumar aquele cigarro, não consegue ficar sem se prostituir, sem o sexo, está aprisionado. E se diz livre. Livres são os que o Senhor liberta. Não nos submetemos mais ao mal, e sim a Deus. Somos livres para viver uma vida de verdade. Eu lhes estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do Pai de vocês. Jesus falou para aqueles judeus. Eu estou falando a verdade, pregando para vocês a verdade, Jesus disse. Mas vocês não querem ouvir a verdade. Vocês querem ouvir o pai de vocês, ele disse para os judeus. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Pronto, matou a pau. Abraão foi o pai da fé. Abraão foi um homem temente a Deus. Abraão foi um homem de muito valor para Deus, porque amou a Deus acima de todas as coisas e fez a vontade de Deus, obedeceu os seus mandamentos. E os judeus se dizem filhos deles, e ele falou que se vocês são filhos dele, vocês fariam a mesma obra que ele fez. Percebe? Mas vocês estão procurando me matar, sendo que eu lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Eles disseram. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Vocês não querem entender, na verdade, é o que Jesus está dizendo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Não, eu assento a minha velhinha para o meu santo lá. Isso é mentira. É uma mentira criada pelos seres humanos, né?
aí vai tomar pinguinha, essa é para o santo. Foi ensinado numa mentira. É para o diabo, é para Satanás. Não existe outra verdade que não seja Jesus Cristo. E todas as religiões pregam alguma coisa bonita, falam, né, da paz interior, pregam, né, o amor, coisas lindas, maravilhosas, mas não são a verdade, não têm a verdade, porque não declaram Jesus Cristo como único Senhor, como único Salvador. Por isso são mentira e engano para a humanidade. E a própria igreja evangélica está fazendo o mesmo que estas religiões. Apresentam a mentira e não a verdade. Deus não é conivente com o mal. Deus não é conivente com a falsidade, com a mentira, com a calúnia. Deus não está conivente com nada que ofende um outro ser humano. Portanto, que isso está sendo pregado aí fora é mentira. Os seres humanos estão cada vez mais longe de Deus. Mais longe de Deus. E eu quero concluir em 1 João, capítulo 2, verso 15 ao 18. Pode chamar lá, eles, tá? A palavra que sai da boca de Deus para nós. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Anticristo. Quem ama o mundo, as coisas, a luxúria, é anticristo. Não é de Deus. Não ama Deus. Porque Deus não está nessas coisas. Deus não está no materialismo. Deus não está nas coisas visíveis. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Que nós tenhamos o desejo de fazer a vontade de Deus. E o amor de Deus é para ser vivido entre nós. Conhecerão que nós somos dele, se nós nos amarmos, se nós nos respeitarmos, se nós caminharmos lado a lado para o bem comum do amor de Deus. Seremos conhecidos como pequenos cristos também. Amém? Uma igreja que não é feita de aparências, mas de amor, de graça, de perdão, de alegria sendo vivida entre os irmãos. Amém? Quem somos nós? Cristos ou pequenos cristos ou anticristos? Sejamos pequenos cristos. Que as pessoas vejam em nós a luz da verdade e aprendam de nós o caminho que é Cristo. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida. Dê uma salva de palmas para Jesus. Oh, glória. Amém. Fecha os teus olhos. Querido Deus, esta é a tua palavra. Não é de homens, não é para a glória humana, é para a tua glória. Obrigado porque o Senhor nos ensinou a verdade. Que essa verdade penetre os nossos corações. Que essa verdade, Senhor, inunde as nossas vidas. Que nós sejamos perdoados pelo Senhor no nosso caminho errado. Que o Senhor nos perdoe pelos nossos pecados, nos perdoe pelas nossas falhas, nos perdoe, Senhor, pela nossa negligência. Pai, em nome de Jesus, queremos viver a verdade, queremos ser libertos pela verdade. Entra em nós a tua presença, o teu Espírito Santo, reina em nós, abre os nossos olhos. Pai, em nome de Jesus, esta palavra que penetrou os nossos ouvidos, penetre o nosso coração, a nossa alma, e sejamos então, meu Pai, purificados para viver a verdade do Senhor na terra. Diga amém. Graças a Deus.
que você volte para continuar ouvindo da palavra de Deus que te dá direção para a vida. Pastora Fátima, eu vou precisar de ajuda dos obreiros pontuais na obra, que chegam cedo, que deixam tudo preparado. Eu vou precisar daqueles que faltaram, cadê eles? Vamos lá. Então eu peço aos diáconos que estão aí presentes, venham nos ajudar, ou os levitas também venham nos ajudar. Vamos primeiro aqui, né? Amém. Enquanto eles preparam, eu quero antecipar os cultos de terça-feira, que nós estaremos aqui cultuando ao Senhor na terça-feira, às 8h, né, em nome de Jesus. Na sexta-feira, nós teremos também o término da campanha. Inclusive, pais que trouxeram as crianças hoje, se você puder, né, trazer as crianças na sexta-feira, porque nós também vamos ungir todas as crianças. Eu gostaria que todos que estão aqui, né, eu sei que algumas faltaram, não puderam estar, mas todas que estão aqui, se puderem estar na sexta-feira, eu agradeço, porque essa é uma maneira também de abençoar os seus filhos. E a campanha está uma bênção, eu creio que vai se findar com muitas vitórias na vida de todos aqueles que buscaram, estão perseverando nessa campanha, confiando no Senhor, depositando toda a sua esperança em Deus. Eu creio que muitos testemunhos nós ouviremos aqui também na sexta-feira, mas eu peço encarecidamente que você possa trazer o seu filho se você puder, amém? E no domingo, nós também teremos a escola bíblica dominical, pela manhã, aos obreiros às 8h30, consagração, e às 8h, esse culto que você está vivendo no dia de hoje, teremos no domingo. E a festa, no sábado também, se você puder participar, a igreja já está convocada. Eu sei que tem muitos visitantes hoje aqui, mas eu gostaria que você também viesse participar, colaborar, participar dessa festa abençoada também, que é a Festa 1000. Vai se iniciar a partir das 7h30, vai ter barracas aqui, brincadeiras. Nós colocaremos até algumas crianças na responsabilidade de algumas brincadeiras, porque alguém sabe brincar melhor do que criança? Ninguém sabe brincar melhor do que elas, né? Então, a gente vai dar algumas responsabilidades de brincadeiras para as crianças, para os adultos participarem também. Vai ter bolo. Quem gosta de bolo aqui? É só as crianças? Porque eu amo bolo. Bolo, torta, salgados, refrigerantes. Aí as mulheres tudo que engorda. Mas é só um dia, né? Depois a gente recupera aí. Porque, principalmente as mulheres que pensam assim, mas eu não sei, eu não posso dizer pelos homens, eu posso dizer por mim. A gente trabalha muito para queimar caloria também, fala sério, né? A gente não para. Toda hora está esfregando ali, limpando ali, subindo em armário para limpar, é um sobe e desce, um vai e vem. Todo momento a gente está trabalhando. Então, ainda que você coma na Festa 1000 bastante, bem à vontade,